Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos no discipulado nível 4, falando sobre cura interior. A ministração da semana passada foi sobre cura interior, falando sobre esse tão importante ministério que o Senhor Jesus Cristo ele possuiu e que nós, como seus servos, nós podemos também seguir os seus passos. E é um privilégio, né, irmãos? Nós temos acesso, como eu falei, a cura interior não é psicoterapia, a cura interior não está disponível para o ímpio, a cura interior é uma ação de Deus para curar as feridas do seu povo, amém? Então, cura da alma é algo importantíssimo que nós precisamos nos atentar continuamente na nossa caminhada, na nossa jornada. E hoje nós damos continuidade nesse assunto de cura, só que hoje de uma maneira um pouco mais específica. Porque quando nós falamos da nossa alma, dos nossos sentimentos, um aspecto que sempre vem à tona é a nossa impaciência, a nossa inquietude, a nossa ansiedade. Sempre nós nos deparamos com situações que vêm para roubar a nossa paz, que vêm para tirar o nosso sossego, que vêm para angustiar a nossa alma, amém? E aí nós ouvimos alguns conselhos em que nós não devemos deixar nos abater, amém? E aqueles conselhos de autoajuda, dizendo, olha, você não pode, como se fosse proibido sentir aflição interior, como se fosse proibido ter a sua alma inquieta. Irmãos, o que a Bíblia deixa muito claro é que nós somos seres humanos. A Bíblia em nenhum momento quer esconder a fragilidade do homem. Quando nós vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus, nós vemos Davi cometendo pecados terríveis, de adultério, de fornicação, de homicídio, né, de mentira, de engano. Davi, o homem segundo o coração de Deus, nós vemos Sansão, um homem que era possuído pelo Espírito Santo, cheio da força de Deus, ele vai e comete tantos pecados, se prostitui, e aí no final ele perde as forças, e Deus ainda na sua misericórdia, no final devolve ali por um momento a sua força. Nós temos tantos homens de Deus, Pedro negou a Cristo 3 vezes, né? Nós temos tantas situações que a Bíblia não faz questão, irmãos, de ocultar a fragilidade humana. Então, se nós estamos falando de cura interior e de alma, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir e entender o que a pessoa está falando, entender o que a pessoa está vivendo. Se eu estou aqui para ministrar cura interior na vida de alguém, eu preciso respeitar a inquietude da alma da pessoa. Eu não posso simplesmente sair descarregando uma doutrina de um conselho que aquela pessoa não vai conseguir atender, porque os seus sentimentos e a sua alma está como que dilacerada pelas situações da vida. Isso acontece, irmãos, e nós precisamos nos atentar. E aqui nos meus estudos, aqui no nosso discipulado, nós chegamos num personagem muito conhecido, que é a figura do Jó, né, irmãos? Para falar sobre alma, ninguém melhor do que o nosso amigo Jó, que foi um homem que passou por poucas e boas. Jó, ele é chamado de o homem mais paciente, né? O homem paciente. A gente fala da paciência de Jó, né? Assim, até o mundo, até o pessoal do mundo fala que eu tenho a paciência de Jó, mas nem sabe o que Jó passou e nem sabe o que é viver o que Jó viveu. Então nós, analisando o livro de Jó, nós vemos ali o capítulo 1 e o capítulo 2 muito conhecido por todos nós.
Quando ali Deus mostra e demonstra a origem do mal. É quando Deus ali mostra aquele pano de fundo celestial de uma audiência em que Satanás chega diante de Deus e faz ali uma acusação de Jó. Ele fala assim, primeiro Deus testemunha de Jó. Deus fala assim, tem visto o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, desvia-se do mal. Não há na terra homem semelhante a ele. E ali Satanás fala, mas também você dá tudo para ele. Toca nas coisas dele que você não vai ver se ele não blasfema. E ali eu fico imaginando e vendo esse cenário como se Deus tivesse que provar alguma coisa para o diabo. Eu fico analisando a ousadia desse diabo, desse Satanás, de querer falar para Deus, né? Que ele querendo tentar Deus, né? Querendo, até depois a gente vê lá Jesus falando, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, porque foi o que Jó ali o diabo quis fazer ali com Deus, né? Tentando a Deus, e ali Deus ele é onisciente, irmãos. Deus sabe do começo, do meio e do fim. Deus sabe do passado, do presente e do futuro. Para Deus não existe o tempo cronos. Deus está fora, Deus sabe todas as coisas. Então Deus ali não foi surpreendido por Satanás, mas Deus, com a história de Jó, quis mostrar a natureza do pecado e a fragilidade humana. Porque o homem estando bem, irmãos, ele não vai manifestar as mais profundas aflições da alma de um ser humano, da sua própria alma. Ele não vai conseguir, porque se ele está feliz, ele não vai conseguir conhecer-se a si mesmo, né? Ele não vai saber até onde ele pode suportar, né? A gente vê às vezes a pessoa falando, ai pastor, mas é que eu não aguento mais. Você aguenta, você não sabe a sua força, você não sabe ainda a sua resistência, até o momento em que você vive uma aflição de alma muito grande, que aí sim você vai falar assim, puxa, eu não sabia que eu era tão forte assim, eu não sabia que eu poderia sair vivo na minha alma com uma situação tão terrível como essa. E é o que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo, irmãos. Jó perdeu a família, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu as riquezas, Jó perdeu os empregados, Jó perdeu a saúde. Jó perdeu absolutamente tudo. Jó só não perdeu a sua esposa, mas ainda assim a sua esposa foi lá perturbar ele em um momento tão difícil na vida dele, e dizendo, até porque se conservas íntegro até agora, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. E aí Jó fala aquela palavra para aquela mulher, né? Para sua esposa, para sua mulher, que também nós temos que também não sermos juízes condenatórios daquela mulher, da esposa de Jó, porque imagina, irmãos, olha o que ela estava vendo acontecer com a família dela. Ela também estava sofrendo da mesma maneira que Jó, porque era o marido dela que estava doente, ela também tinha perdido tudo que eles possuíam, ela também perdeu os filhos, ela também estava com aflição de alma, ela também estava com a sua alma inquieta. E aí ela diz para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas aí Jó, ele rebate essa declaração e responde para a sua esposa, dizendo, tu falas como uma louca. Recebemos o bem de Deus com prazer, não receberíamos porventura o mal. Então a ideia desse período, desse panorama bíblico, era uma ideia de que o bem e o mal vinham de Deus, tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Então ele fala, recebemos o bem de Deus com prazer, por que não vamos receber o mal? Só que na verdade Deus estava aqui mostrando por detrás dos bastidores. Aqui Deus estava falando, mostrando que não era ele o causador do mal, mas que ele permitiu aquele mal, mas estabeleceu um limite. Falou, Satanás, você toque na vida dele, mas você vai até aqui. A partir daqui você não toca, você não vai tirar a vida dele, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. A sua palavra é a última, a sua palavra está dita, determinada, e tudo nessa existência precisa obedecer a Deus, inclusive Satanás. Amém? Glória a Deus. E ali a gente chega no capítulo 3, irmãos. A gente chega no capítulo 3 e é onde eu queria hoje expor, que nós pudéssemos meditar nesse capítulo 3, com o tema a inquietude da alma. Amém, irmãos? Então o tema dessa mensagem, dessa ministração, discipulado nível 4, é a inquietude da alma. Então antes de ler, eu vou fazer uma oração.
Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia podermos meditar na Tua presença, meditar, Senhor, na Tua palavra. Fala conosco através, Senhor, desta história tão intrigante, Senhor. Essa história tão difícil de se entender pelo fato de sermos seres humanos tão frágeis, Pai. Achamos que somos tão frágeis, mas aqui o Senhor mostra que mesmo na fragilidade do homem, mesmo na inquietude do homem, hoje nós podemos suportar, porque nós temos o Espírito Santo. Jó aqui não tinha o Espírito Santo de Deus, mas nós hoje somos privilegiados, porque o nosso Consolador é o Espírito Santo. Ele está conosco nas nossas fraquezas, nas nossas aflições, Ele está conosco. Mas hoje, Senhor, nós queremos meditar na Tua palavra, conhecer-nos um pouquinho mais sobre a alma humana, sobre esta fragilidade, esta inquietude da nossa alma. Aqui tomando, por exemplo, a vida de Jó, o capítulo 3 mais especificamente. Senhor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que toda a obra do diabo, que toda a oposição, todo inimigo do Evangelho bata em retirada, caia por terra, e que a Tua palavra vá e produza o resultado pelo qual está sendo mandada. Senhor, fala conosco, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Então, antes de entrar no capítulo 3, eu queria só ler o versículo 13 do capítulo 2. Então nós vamos ler o versículo 13 do capítulo 2 de Jó, e aí depois a gente já entra no versículo 1 do capítulo 3, amém, irmãos? Então diz assim a palavra do Senhor, Jó capítulo 2, versículo 13: E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então o que acontece? Quando Jó passou por tudo isso, quando Jó perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde, a Bíblia diz que ele foi para um lugar como se fosse um monturo, como se fosse para um lugar de lixo, um lugar deserto, um lugar de aflição, um lugar de agonia. E ali, ele ficou ali, até fala que ele pegou ele coçava as suas feridas ali, as suas chagas com um caco de telha naquele lugar, e ele raspou a sua cabeça, ele rasgou o seu manto, as suas vestes, e ali ele jogou cinza sobre a sua cabeça, e ali ele estava vivendo o maior momento de aflição que ele podia ter vivido até então. E aí chega ali alguns amigos que ficam sabendo da miséria dele, ficam sabendo de tudo aquilo que o Jó estava passando, e eles viajam até este lugar onde Jó se encontravam, e eles o encontram naquela situação lamentável, naquela situação terrível que Jó se encontrava. E aqui nesse versículo 13 diz que eles chegaram e eles se assentaram e ficaram durante 7 dias e 7 noites em silêncio. Já pensou, irmãos? A gente não consegue ficar 2 minutos sem falar nada, né? A gente já, às vezes, tem a língua maior que a boca, né? A gente fala pelos cotovelos. Você imagina que esses homens, eles ficaram 7 dias. Eu imagino que eles levaram ali os seus suprimentos, né, de alimento, e ali eles se alimentavam, eles tomavam água, mas eles não abriram a sua boca. A Bíblia diz aqui que eles ficaram em silêncio, nenhuma palavra eles disseram, porque eles contemplaram uma dor muito grande em que aquele homem estava passando. Aí no versículo 3, no versículo 1 do capítulo 3, aí nós começamos aqui a nossa meditação de hoje. Diz assim: depois disso, abriu Jó a sua boca. Então Jó ficou ali 7 dias também em silêncio, 7 dias e 7 noites também em silêncio. E depois que passou esses 7 dias e 7 noites, ele abriu a sua boca. E aí a Bíblia diz aqui no versículo 1 do capítulo 3: e amaldiçoou o seu dia. Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia. Amém, irmãos? Então, quando nós
ficamos só lá pelo capítulo 2, que a gente ouve Jó falando, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ali diz que Jó foi, em tudo ele não blasfemou contra Deus, louvado seja Deus. Isso é uma verdade, porque a Bíblia fala isso. Porém, irmãos, Jó, depois de um tempo, ele passou a entrar em uma trevas profunda na sua alma. Isso nos fala, irmãos, que para nós lermos esse capítulo 3, nós não podemos olhar para ele como uma análise das convicções de Jó. Nós não podemos ler esse capítulo 3 e olhar aquilo que interpretando, tipo, o que é Jó baseado nesse capítulo 3, porque Jó estava passando pelo momento mais terrível da sua alma. Ele estava passando ali uma aflição tão terrível que as palavras, a sua alma gritava, o grito da sua alma, porque não bastava a perda de tudo que ele viveu, não bastava toda a aflição que ele estava vivendo por causa da perda e da sua saúde, agora ele também estava sendo acusado pelos seus amigos. Ele estava sendo apontado como pecador, porque esses amigos, entre aspas, a Bíblia diz que eles são amigos, depois Deus fala que Deus pediu para ele orar pelos seus amigos. Então eram amigos, mas que amigos, né? Mas esses amigos, eles queriam ser advogados de Deus, eles queriam mostrar para Jó o erro dele, que como que uma pessoa poderia estar passando por tudo isso se não tivesse cometido tanto pecado contra Deus. Então, essa ideia de que o bem e o mal vinha de Deus é muito importante para nós analisarmos e interpretarmos o livro de Jó. Mas esse capítulo 3 em específico, irmãos, é um grito de uma alma torturada, é o grito de uma alma dilacerada pela agonia de um ser humano. Jó, ele não era tão especial, ele não era tão diferente de nós, de mim e de você. Talvez nós nunca vamos viver uma aflição de alma tão terrível, tão profunda como Jó viveu, mas quando nós vivermos situações de dor e de inquietude da alma, nós temos que também saber que nós somos seres humanos e que o Senhor é quem nos dá o nosso alívio, o Senhor é quem nos dá o nosso bálsamo, mas que também nós temos o direito, amém, irmãos? Nós temos o direito também de sentir dor, amém? Eu acho um absurdo quando uma pessoa perde um ente querido, né? A pessoa está lá num velório, enterrando um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, e ali algum crente cheio do Espírito Santo, algum crente todo espiritual, chega para ele e fala, não, mas você não pode chorar, você não pode ficar triste, você tem que se alegrar no Senhor, né? Irmãos, né? Eu ouvi até falando que ia fazer um culto de ação de graças, porque morreu, irmãos. Culto de ação de graças porque morreu. Você já ouviu um negócio desse? Isso é uma falta de respeito pelas pessoas que estão sentindo a dor. Se até os israelitas, eles tinham o direito do luto, né? Quando Jacó morreu, quando José morreu, eles pranteavam durante dias, irmãos. Os israelitas, os seus entes queridos que faleceram. Então é importante sentir a dor da perda também é uma coisa do ser humano. Nós não podemos querer entrar e faltar com respeito, porque a pessoa ela quer chorar. Eu quero chorar, deixa eu chorar. E por que eu não posso sofrer? Por que eu não posso chorar? É porque a gente tem aquela ideia, irmãos, que a gente precisa evitar a dor a todo custo. Irmãos, Jesus, ele sofreu todas as dores possíveis e imagináveis que um ser humano pode suportar. Ele sofreu na sua alma, ele falou, a minha alma está angustiada até a morte. Ele suou gotas de sangue lá no Getsemane. Ele foi torturado com uma tortura inimaginável, uma tortura que nós não temos noção, nem o filme do Mel Gibson dá para dar uma noção daquilo que aconteceu com Jesus, porque foi uma coisa, as dores que aquele homem sentiu, que a Bíblia chama ele de homem de dores. E a gente às vezes quer falar, não quero sofrer. Senhor, livra-me desse sofrimento. Mas Jesus falou, Pai, o que direi eu? Livra-me desta hora, mas foi para esta hora que eu vim ao mundo.
Então nós precisamos aprender, irmãos, que somos seres humanos e que temos alma e que temos sentimento. Se fôssemos ocos, se não tivéssemos sentimentos, se não tivéssemos essa alma tão preciosa que o Senhor nos deu, então, irmãos, não precisaria ter sofrimento, não precisaria ter alegria, não precisaria ter nada disso. Nós seríamos como marionetes, como robôs, sem sentir. Irmãos, somos seres humanos, e assim como Jó, aqui no capítulo 3, ele coloca para fora a sua queixa, ele coloca para fora as suas maiores angústias, irmãos. Nós precisamos também entender que nós podemos passar por situações como essas, amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler aqui primeiro, nós dividimos esse capítulo 3 em 3 partes. A primeira parte vai ser do versículo 1 até o versículo 13, amém? Eu vou fazer a leitura. Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse: foi recebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas, e a sombra da morte habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia e o espante. Versículo 6. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Versículo 8. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam um dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas do olho da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Versículo 11. Porque não morri, eu desde a madre, saindo do ventre não expirei. Porque não receberam os joelhos, porque me receberam os joelhos, porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Aqui, irmãos, Jó, ele não só amaldiçoa o dia do seu nascimento, mas ele declara as trevas sobre aquele dia. Ele amaldiçoa o seu dia. Ele diz que por que ele não morreu, por que ele não foi um aborto. Ele começa aqui a falar palavras tão terríveis, dizendo: converta-se aquele dia em trevas. Ele fala aqui coisas como contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Como uma pessoa em sã consciência pode falar uma coisa dessa, irmãos? Olha o nível que uma alma angustiada pode chegar. Aí você vai falar para mim: não, Jó tinha que suportar com paciência, Jó tinha que engolir as suas palavras e não proferir esse tipo de coisa. Aí eu ia te chamar de Bildade, ia te chamar de Elifas, né? Ia te chamar de um dos amigos dele que fez justamente isso. Os amigos dele não quiseram nem compreender esse momento que aquele homem estava vivendo. Mas eles simplesmente começaram a julgar e a criticar, porque eles achavam que Jó não tinha um direito. Irmãos, nós lemos o livro de Jó e chegamos lá no capítulo 38, quando Deus fala com Jó lá do redemoinho, e nós não vemos nenhum momento Deus recriminando as palavras de Jó. Mas Deus recrimina as palavras dos amigos, dizendo que eles não sabiam o que eles estavam falando. Oi? E da mulher também. Lá eu não lembro, na verdade, lá essa passagem do redemoinho, se ele chega a falar da mulher. Mas ele não recrimina Jó. Deus não recrimina Jó. Então, o que nós precisamos compreender? Que às vezes, irmãos, a gente fala bobagem mesmo.
Às vezes a gente precisa, sabe, se arrepender, quando a coisa melhora, sabe, depois que você já passou por aquela angústia, depois que tudo já passou, aquele temporal já passou, aí você cai em si, e aí você pede perdão para Deus, você fala, Senhor, me perdoa, né, porque quando ele estava aqui dizendo que amaldiçoando o dia que nasceu, ele estava se voltando contra Deus e acusando Deus, dizendo que ele só está passando por tudo aquilo porque Deus não matou ele, porque Deus deu a vida para ele, porque era melhor que ele tivesse na sepultura. Amém? Uma alma angustiada, irmãos, ela pode proferir palavras que os ouvidos não suportam receber, irmãos. E aqui Jó, ele passou por essa aflição. Ele mergulha, irmãos, de uma condição, de uma situação. Pensa na alma de Jó, pensa nas emoções de Jó. Ele mergulha da paciência para as profundezas de abatimento, irmãos. Ele estava ali firme e forte. Ele estava ali, sabe, não vou voltar, louvado seja o nome do Senhor, Deus tirou. Ele estava firme ali na sua fé, na sua paciência, mas de repente, irmãos, o mundo dele desmorona, a resistência dele se esgota, e ele sai de um dia de sol que brilha para uma noite de trevas espessas na sua alma. Porque, irmãos, seria muito fácil julgar Jó, mas talvez nenhum de nós suportaríamos o que Jó suportou. Amém? Ele foi inundado, irmãos, pelo terror de achar que foi abandonado por Deus. Porque uma coisa é quando nós estamos vivendo uma aflição, uma prova, uma luta, um deserto, e nós temos o Espírito Santo falando em nossos corações, dizendo: não temas, eu estou contigo, eu não te desampararei, eu não te deixarei, eu serei contigo, eu vou mudar o seu cativeiro, o Senhor nos animando, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer porque eu estou contigo. Nós temos o Espírito Santo nos motivando. Agora Jó, irmãos, Jó foi inundado pelo afastamento de Deus, ele não ouvia mais Deus, o silêncio tomou conta da sua alma. Lembrando-se que Jó era um sacerdote, amém, irmãos? Porque Jó, ele sacrificava perante Deus a favor dos seus filhos, como diz a palavra. Então, ele era um sacerdote, ele tinha comunhão com Deus, ele ouvia Deus, ele ministrava perante Deus, e de repente, o seu ministério, o céu ficou de bronze, as portas se cerraram, e ele não teve mais o porquê. Quantas vezes nós nos questionamos: por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes essa resposta não vem, irmãos, porque Deus, Ele quer que nós continuamos firmes, crendo no Senhor, independente da circunstância. Isso não vai a sua fé, irmão, não vai esmorecer a sua dor. A sua fé não vai tirar a sua dor. Às vezes a gente pensa que, porque a pessoa tem fé, a pessoa não sofre. Ela sofre também, irmãos. A pessoa de fé também chora, a pessoa de fé também, sabe, se entristece, também, sabe, fica triste, mas a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Por quê? Porque nós temos o Senhor que nos consola, o Senhor que nos fortalece. Irmãos, quando parece que a sua força se foi, aí sim, porque Ele diz: digo fraco, sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, irmãos? Então, quando nós não temos mais força, então o Senhor nos levanta novamente, e é como se Ele permitisse que nós venhamos a sentir essas aflições, porque Ele quer que sejamos seres humanos, simplesmente por isso. Amém, irmãos? Aí nós temos aqui a segunda parte, que é do versículo 14 ao versículo 22. Vamos fazer a leitura. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro,
que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria como as crianças que nunca viram a luz. Versículo 17: ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados, ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está pequeno e o grande, o servo e o livre de seu senhor, porque se dá luz ao miserável, a vida aos amargurados de ânimo. Versículo 21, porque esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que dos tesouros ocultos, porque de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Irmãos, aqui Jó, ele enaltece, ele bendiz a morte, irmãos. Aqui ele exalta a morte, atribuindo a ela o seu descanso. Ele fala: quem dera que eu fosse como esses reis que construíram, mas que agora já estão no silêncio. Quem dera que eu fosse como os escravos, que da morte já não tem mais o sofrimento dos seus exatores, dos seus algozes, dos seus senhores que castigam, que ordenam. Ele fala sobre as crianças que nunca viram a luz, estão no descanso. Aqui Jó inveja a morte, irmãos. Misericórdia, misericórdia. Quando a lamentação se aproxima do nível mais profundo, é o vale da sombra da morte. É quando a alma humana chega no nível mais profundo de angústia, de lamentação, de miséria, que ali ela só vê a morte. E ali nós encontramos pessoas que entram em depressão profunda, e que eles passam por esse vale da sombra da morte. Quando a gente vê lá no Salmista 23, no Salmo 23, né? Quando Davi fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A gente imagina já o peregrino atravessando uma ponte, né? Vocês assistiram o peregrino, né? Atravessando uma ponte, uns dragões assim, uns demônios, né? Passando assim, e ele lá com a espada do Espírito, iluminando o caminho, ele passando pelo vale da sombra da morte. Irmãos, quando aqui nós estamos falando de vale da sombra da morte, isso é aonde a alma do homem pode chegar, irmãos. Na mais profundo abismo de dor e de sofrimento, em que às vezes pastores, irmãos, estão passando pelo vale da sombra da morte. Às vezes aquelas pessoas que tiveram mais fé, as pessoas com, exemplares na igreja, elas estão passando por vales terríveis na sua alma, que só elas sabem. Nem o seu cônjuge sabe, os seus filhos não sabem, só ela e o Senhor é que sabe os vales que elas estão passando de trevas. E às vezes por fora parece que está tudo bem, às vezes por fora parece que tudo vai bem, como a sunamita, né? Que o menino estava morto, o menino estava lá morto, e aí vem o Geazi, e como vai tudo bem. Como que vai tudo bem? Como que estava a alma daquela mulher que tinha acabado de deixar o filho morto lá em cima da cama? Aquela mulher estava dilacerada, aquela mulher estava ali angustiada, amargurada, dizendo em si mesmo: eu não pedi filho para aquele homem, e por que agora meu filho morreu? Por que eu amei tanto esse menino para ele morrer agora na sua mocidade, na sua juventude? Aquela mulher estava em profunda depressão, mas ela dizia: vai tudo bem. Então, irmãos, isso para nós é um contraste daquilo que Jó viveu, no sentido de que nós podemos superar essas dores, nós podemos superar os sentimentos e não deixar que as emoções
aflorem por causa do sofrimento. Lembra, irmãos, que nós estávamos falando aqui sobre alma, e nós falávamos que as emoções são os frutos dos sentimentos, e quando os sentimentos estão desordenados, quando os sentimentos estão desequilibrados, uma pessoa emocionalmente desequilibrada, as emoções fluem e externam para o mundo, né, irmãos? Agora uma pessoa que ela pode estar sofrendo, ela pode estar, que nem Jó aqui, mas ela está levando diante de Deus, e ela está dizendo, vai tudo bem, amém? Nós temos o Espírito Santo que vai nos fortalecer para isso. Mas se a tua força se acabar, se você, deixar, entregar a sua lamentação como Jó aqui entregou, nem por isso Deus vai te condenar, porque Deus conhece a nossa estrutura, Deus se lembra que somos pó, amém, irmãos? Ele nos assiste na nossa fraqueza. Irmãos, morrer aqui teria sido muito melhor do que viver uma vida na morte. Aqui Jó estava vivendo como se estivesse morto. Para ele já não tinha mais nenhum tipo de prazer na vida. Para ele, a respiração, o fôlego de vida para ele era uma lástima. A cada dia ele estava ali aguardando o dia do seu sepultamento. Ele estava aguardando o dia em que os seus olhos não abririam mais, porque ele não tinha mais vida. Ele estava vivendo na morte. Então para ele era melhor morrer. A morte era lucro, não no sentido que Paulo diz que ele vai se encontrar com o Senhor. Aqui Jó via a morte como o escape do sofrimento. Aqui Jó via a morte como, o fim da sua dor e da sua angústia. Não só dor física, mas principalmente dor emocional. Amém, irmãos? Então seria melhor para Jó ter entrado no esquecimento, ter sido achado na sepultura, aonde aí ele fala aqui no 22 que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Pessoas que procuram a morte e quando acham elas se alegram. Pessoas que procuram a morte, e aqui ele fala que procuram como um tesouro escondido. Irmãos, dá para imaginar o que Jó viveu, irmãos? Dá para imaginar o que passava dentro de Jó? Quando Jó ouvia aqueles homens falando que ele era um pecador, quando Jó ouvia eles falando que Deus estava castigando ele, e ele sem culpa, e ele sem culpa nenhuma, ele era todo cuidadoso, um sacerdote abençoado, testemunhado por Deus. Por que Deus testemunhou? Lá no começo, lá no capítulo 1 e 2, porque Deus fala, você tem visto o meu servo Jó? Ele é reto, íntegro, aparta-se do mal. Deus não achou culpa em Jó. E aqui Jó está se questionando, Jó está aqui se defendendo, né? Pior coisa, irmãos, é quando a gente já está sofrendo e ainda vem gente querendo, né, nos colocar mais para baixo ainda com palavras. Amém, irmãos? E a última rodada aqui, os últimos versículos, que é do 23 até o 26, ele diz assim: porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém, irmãos? Então aqui Jó, ele vive o seu maior pesadelo. Aquilo que ele temia lhe sobreveio. Aquilo que ele mais receava, aquilo que ele se guardava, né? Imagina que você tem uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra diante de Deus, e você se guarda do pecado mesmo, e aí você teme, porque você teme do que? De cometer, de desagradar o Senhor, você teme de ter a sua vida acometida. Imagina aquela pessoa que vive na igreja a sua vida inteira e morre e vai para o inferno. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia, né? Então, irmãos, aqui Jó, ele temia,
tudo o que aconteceu era o pesadelo de Jó. Ele viu tudo aquilo que mais trazia temor, medo nele, anseio, ansiedade, ele viu acontecendo sobre a sua vida. A presente miséria de Jó obscureceu o que as lembranças dos felizes anos passados, porque Jó ele gozava de anos de abençoados, irmãos, de anos que ele estava bem com Deus, que ele estava bem com a família, que ele era uma pessoa próspera, ele tinha riquezas, ele tinha fazendas, ele tinha empregados. Essa terrível angústia que ele viveu, essa inquietude da alma de Jó, faz ele esquecer. Ele diz: olha, nunca tive tranquilo, nem sosseguei, porque veio sobre mim a perturbação. Ele nem se lembrava mais, ele não conseguia falar o que nós temos lá em Lamentações, que ele fala, trazei a lembrança, né? Aquilo que me traz esperança. Aqui Jó já não tinha mais esperança nenhuma. Jó, ele já não conseguia nem se recordar dos dias de alegria. Jó tinha sido um homem muito rico e próspero, mas agora fora reduzido a nada. Agora ele estava ali com cinzas sobre a sua cabeça, com as suas vestes rasgadas, seu corpo cheio de chagas, a sua mulher acusando, os seus amigos acusando, e ele sem entender e sem ter respostas de Deus, sem ter resposta de nada, e tendo que se defender e colocando ali a sua lamentação. Irmãos, sua dor era maior do que ele podia suportar. A dor de Jó era maior do que ele podia suportar. Irmãos, e depois no final da história de Jó, lá no capítulo 42, nós vemos o resultado de tudo isso. Nós vemos Deus abençoando Jó, nós vemos Deus curando as suas feridas, nós vemos Deus abençoando a sua vida financeira, a sua vida emocional, nós vemos Deus trazendo ali o dobro de filhos, tudo que ele tinha, ele recebe em dobro depois, até cita as filhas que ele tinha, depois as filhas mais lindas que tinha em todo o Oriente ali, cita até o nome dessas filhas. Mas, irmãos, no versículo 5 do capítulo 42 está a chave do sofrimento de Jó. Abra comigo Jó capítulo 42, lá no finalzinho, o último capítulo, nós vamos ler o versículo 5. Jó capítulo 42, versículo 5. Essa é o que Jó pode dizer: valeu a pena passar por tudo isso. Ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Tem uma tradução que fala: antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então Jó, ele passou por tudo aquilo, e para ele a consequência não foi simplesmente a recompensa material, mas foi que os olhos dele puderam contemplar a Deus. Então, irmãos, infelizmente eu não sei qual é a estratégia de Deus, mas, irmãos, aqueles que sofrem muito nessa terra, eles têm um consolo muito maior. Aqueles que passam por aflições nessa terra, irmãos, eles vão encontrar Deus, eles encontram Deus em meio à calamidade, eles encontram o Consolador em meio às tribulações, eles encontram o sangue de Jesus que purifica e que levanta, que restaura, que resgata, que redime, mesmo em meio às tribulações. O Senhor, Ele tem a sua face para apresentar para aqueles que buscam. Bem-aventurados que sofrem, porque eles serão consolados. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender e compreender nessa ministração de cura interior, que quando nós nos depararmos com pessoas afligidas, acometidas por uma treva terrível, pelo vale da sombra e da morte passando dentro da sua alma, nós temos que ter ouvidos para ouvir, ter paciência e respeitar o sentimento daqueles que sofrem, e não tão somente ser como esses amigos de Jó, criticar, julgar e falar: mas também você foi lá atrás da mulher, também você foi lá atrás das drogas, também por que você foi cair, Então a gente, em vez de acusar e condenar, irmãos, vamos ouvir e respeitar
porque aquela pessoa, ela está vivendo em vale de sombra e trevas na sua alma. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.